De imprensa. Vocês querem que eu fale nesse aqui ou falo sem esse aqui? Sem mesmo. Tá ok. Tá ok. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui as perguntas dos colegas. A primeira pergunta direcionada ao prefeito. Olá, prefeito, bom dia. A gestão do nosso mundo grandes avanços, né, na sua gestão, e hoje marca um novo ciclo habitacional da política municipal. A nossa gratidão aos investimentos do governo federal, a pessoa do presidente Lula aqui com o ministro Jader, que tem sido um grande parceiro do setor habitacional da cidade de Manaus, o maior programa habitacional da cidade, sob aqui a liderança, a condução do senador Eduardo Braga, do senador Omar Aziz, e sem dúvida alguma nós, com a entrega dessas moradias já contratadas, 4.700 contratadas, anualmente nós vamos ter esse número, nós vamos diminuir muito o déficit habitacional da cidade de Manaus. Como vocês estão vendo aqui, o investimento do governo federal com a contrapartida da prefeitura, e as obras avançam a cada dia, e sem dúvida alguma nós vamos dar dignidade e qualidade de vida para a população da cidade de Manaus, que muitas delas moram em cima de igarapés, próximos a encostas, em áreas de risco, e nós vamos diminuir essa incidência de pessoas que moram nessas localidades, exatamente por falta de políticas públicas abrangentes como essa. As pessoas vão morar nesses locais porque elas não têm a oportunidade de ter uma moradia digna como essa. O governo federal, vendo essa necessidade, ele traz de volta essa dignidade e dá a essas pessoas uma condição digna. Nós vamos tirá-las dos igarapés, das encostas, para colocá-las num lugar digno como nós acabamos de ver. Alô, TV A Crítica, jornalista Linda Almeida. Bom dia, ministro. Bom dia, prefeito e demais autoridades. Essa pergunta acredito que seja direcionada para o ministro. Eu queria saber como que você observou logo no início da gestão a situação do déficit habitacional no cenário nacional e também aqui na cidade de Manaus, para a gente ter a realização desse investimento. A gente gera pessoas que moram na beira do igarapé, que às vezes não têm onde residir. Eu queria saber como que foi a decisão para fazer a designação desses investimentos. Primeiro, quero agradecer a Deus por esse momento tão especial de estar aqui com vocês aqui em Manaus. Falar que todos os critérios que são estabelecidos dentro do Minha Casa Minha Vida são critérios a partir do déficit habitacional, que é um cruzamento feito pela Fundação João Pinheiro. Isso já não é de hoje, isso historicamente sempre é a Fundação João Pinheiro, é quem faz esse cruzamento a partir dos dados do IBGE e outros dados que estão disponíveis. Nós queremos, na verdade, aprofundar ainda mais. O nosso objetivo é que nos próximos anos o Minha Casa Minha Vida caminhe para um déficit habitacional a nível, inclusive, de regiões nas cidades. Esse que é o pedido que a gente tem trabalhado junto à Fundação João Pinheiro, não fique somente a nível de estado, a nível de município, mas que a gente consiga começar a identificar quais são as manchas que têm o maior processo de déficit habitacional, mas esse que está estabelecido aqui é a partir do estudo que a Fundação João Pinheiro fez a nível do Brasil, e aí, obviamente, foi dado uma cota a nível de estado. Você tem tanto estabelecimento sobre o aspecto do Minha Casa Minha Vida urbano, que é o caso que nós estamos vivendo aqui. Nós temos também do Minha Casa Minha Vida rural, que é estabelecido a partir do déficit rural que nós temos nos estados da federação. E nós temos, além disso, nós temos o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é feito a partir das entidades que lutam pela moradia. E um caso específico aqui de Manaus, que sofreu muito, que foi uma das reivindicações que foi feita pelo senador Eduardo Braga, pelo senador Omar, pelo próprio prefeito Davi, pelo secretário Jesus e por diversos representantes da população amazonense, que nos tratou sobre o aspecto do Minha Casa Minha Vida calamidades, a partir de tudo aquilo que se sofreu aqui há alguns anos atrás.
e nós identificamos que havia uma necessidade de a gente tirar essas pessoas das áreas de risco, tirar aquelas pessoas que perderam as suas unidades habitacionais, portanto, estavam vivendo ou em aluguel social ou vivendo em casa de parentes, e nós vamos construir aqui, são mais de 1.000 unidades, só do Minha Casa Minha Vida aqui em Manaus, só do Minha Casa Minha Vida Calamidade, que é uma outra frente importante do Minha Casa Minha Vida. Com isso, totaliza em Manaus, são mais de 5.000 unidades só para Manaus, e no estado do Amazonas são mais de 10.000 novas unidades do Minha Casa Minha Vida. Lembrando que, aí peço a ajuda da imprensa, nós, a partir do dia 16, nós vamos abrir uma nova seleção do Minha Casa Minha Vida. Obviamente, Manaus e o Amazonas vão ser contemplados, então é importante as prefeituras, o governo do estado e também as construtoras começarem a fazer os seus projetos, porque nós vamos abrir primeiramente do Minha Casa Minha Vida Urbano, depois nós vamos passar para o Minha Casa Minha Vida Rural e o Minha Casa Minha Vida Entidade. Então, espero ter respondido a pergunta da querida colega e estou aqui à disposição de novas perguntas, também aqui o senador Omar, o senador Eduardo e também o nosso querido prefeito Davi. Só queria complementar. Rede Tiradentes, jornalista Charles Fernandes. Ô Charles, só um minutinho. Só complementar o ministro, e o Eduardo sabe bem disso, porque o Eduardo começou o maior programa de saneamento da cidade de Manaus, através do Prosamin, e de lá nós tiramos milhares de pessoas de dentro dos igarapés e dávamos uma casa com dignidade. Eu dei continuidade a isso. O que aconteceu no programa, e por isso aumentou muito o déficit habitacional no Brasil, é que houve solução de continuidade no programa Minha Casa Minha Vida. Você vê que foi retomado agora, Davi? Sim. Tá certo? Então nós passamos aí 6 anos sem construir casas. E 6 anos é muito tempo para você não aumentar o déficit. Então por isso que a gente sempre pede, olha, se você sofre solução de continuidade num programa tão importante como Minha Casa Minha Vida, e o presidente Lula retomou isso com muita força, com muita vontade, quem sai prejudicado sempre são aquelas pessoas que mais precisam. E o ministro aqui, Jader, ele tem nos ajudado bastante. A demanda é muito grande no estado do Amazonas, e eu me lembro do Eduardo, que eu era vice-governador, ministro, nós construímos entre ele e eu mais de 60.000 moradias em Manaus, fora no interior, mas com programas com auxílio do governo federal, porque você pegou os 2 anos do presidente Lula e mais 6 anos da presidente Dilma, e com isso a gente deu realmente uma melhorada no déficit habitacional. Desculpa, Charles, só para complementar. Não, pode fazer a sua pergunta. Pergunta, Charles. Bom dia a todas as autoridades, ministro Jader Filho, senador Omar Aziz, senador Eduardo Braga, prefeito de Manaus, Davi Almeida, vice-prefeito Renato Júnior, secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Jesus Alves, e a todos presentes aqui, bom dia. Em relação à situação da cheia, né? O Manaus atingiu, ministro, a cota de inundação, né? E está próximo aos 28 metros. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o apoio do governo federal em relação à enchente deste ano, a cheia que está atingindo as calhas dos rios aqui no Amazonas, todo o apoio que o governo federal tem dado aqui a essa população ribeirinha que sempre é afetada pela cheia, e esse apoio que o governo federal tem prestado e sempre presta à população aqui do estado. Charles, obrigado pela tua pergunta. Nós, do governo federal, estamos sempre à disposição de atender, seja na questão da resposta, seja na questão da prevenção. Nós mesmos fizemos em parceria, aqui foi outra luta grande do senador Eduardo, por exemplo, da contenção de encostas, de todas aquelas encostas que sofreram com aqueles desbarrancamentos. Nós também temos aqui também possibilidade de trabalhar junto com a prefeitura, enfim, com os entes todos aqui no estado, para que nós possamos fazer as obras, por exemplo, de drenagem que precisarem ser feitas. Então, o governo federal está absolutamente atento em relação a isso, seja sobre o processo que a gente tem feito a todos os anos, na questão da emergência, trazendo água, colchões, ajudando um processo de cestas básicas, seja no processo estrutural para que a gente resolva definitivamente os problemas. Então, repito, nós fizemos uma seleção no ano passado para a prevenção, lembrando que, do mesma maneira como Minha Casa Minha Vida, o senador Omar foi muito preciso nas suas palavras aqui,
A Minha Casa Minha Vida foi extinto nos últimos 4 anos. Com isso, antes desse retorno do presidente Lula, então o programa foi retomado, o programa está avançando com muita velocidade. Nós estamos chegando perto de 1,5 milhão de casas contratadas, seja a partir dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida, seja a partir de obras como essa aqui em Manaus. Eu quero aqui parabenizar aqui a todo o time aqui, desde o prefeito Davi, o senador Eduardo, o nosso senador Omar Aziz, ao nosso secretário Jesus e aos operários também. Eu quero aqui parabenizar aqui pela excelente qualidade, ao engenheiro, ao arquiteto que fez um projeto belíssimo. É um dos projetos mais bonitos que eu tenho visitado, Minha Casa Minha Vida, pelo Brasil. Esse projeto aqui é um dos projetos mais bonitos em termos de arquitetura. Quero, agora, dando sequência, dizer para vocês que nós fizemos uma seleção de 17 milhões no ano passado na questão da prevenção. Quando nós chegamos no Ministério das Cidades, senador Omar, haviam somente 27 milhões de reais para todo o Brasil para a gente tratar de prevenção, seja de contenção de encostas, seja de drenagem. A partir da PEC da transição, e aqui faço um agradecimento especial aos nossos senadores, aos deputados federais que nos ajudaram a fazer o processo da PEC da transição, que esse recurso foi levado para 256 milhões de reais. E no primeiro orçamento do presidente Lula, o orçamento já pulou para 636 milhões de reais, sendo que nós fizemos uma seleção da ordem de 17 bilhões de reais para o Brasil, e nós estamos avançando esse ano com mais uma seleção de 3,5 bilhões. Com isso, nós vamos tentar chegar a mais de 20 bilhões de reais em obras de prevenção no país, para que não aconteçam mais alagamentos, para que não aconteçam mais desbarrancamentos, que a gente não venha mais perder vidas, famílias perderem suas casas. É o que a gente deseja, investindo em prevenção. Porque se a gente deixar as nossas cidades mais resilientes, mais sustentáveis, a gente não vai ver cenas como aconteceram aqui em Manaus, ou como aconteceram no ano passado lá no Rio Grande do Sul. Obrigado, ministro. Tal fatos marcantes, o jornalista Fábio Mello. Muito bom dia, ministro Jader, senadores, prefeito e demais autoridades. Queria direcionar ao senador Eduardo comentário do senador Omar Aziz sobre justamente essa questão das descontinuidades de Minha Casa Minha Vida e da importância de nós termos parlamentares que possam estar fazendo essa diligência junto ao governo federal, porque Manaus não figura entre as 10 que estão aí com o número de casas contratadas do Minha Casa Minha Vida. Porém, se não tivesse parlamentares que fossem até a Caixa Econômica, como a gente viu esse ano, e fossem até o presidente Lula, talvez nós não estivéssemos figurando nem entre as 20 capitais. Bem, eu queria agradecer a oportunidade da pergunta, porque esse processo todo começou com o encaminhamento de uma medida provisória pelo presidente Lula, que restabeleceu o novo Minha Casa Minha Vida. Porque é preciso lembrar que no governo anterior extinguiram o projeto Minha Casa Minha Vida, criaram um projeto Casa Verde e Amarela, que lamentavelmente praticamente não saiu do papel. Daí a grande carência que aconteceu, porque ficaram anos sem contratar. E outra questão importante, a solução de continuidade. Aquelas unidades que estavam sendo construídas foram paralisadas. Tanto é que nós estamos, neste momento, no dia de hoje, saindo daqui, vamos a Presidente Figueiredo, lançar a entrega de 400 casas que desde 2012 estavam inacabadas. E que somente agora, em 2025, com o novo Minha Casa Minha Vida, estão sendo possíveis ser entregues. Então, eu fui o presidente daquela comissão mista que tratou da medida provisória. Ali nós fizemos toda a curva de aprendizagem que nós tivemos com o Minha Casa Minha Vida 1, porque foi o maior programa até então de política habitacional no país. Aqui mesmo no Amazonas, tanto eu quanto o Omar fizemos muitas casas em função desse programa, e ali nós tivemos uma curva de aprendizagem. Toda essa curva de aprendizagem estabelece com que nós tenhamos um projeto, como disse e reconheceu ainda há pouco o ministro Jader Filho, como um dos mais belos e mais modernos e humanos
do Minha Casa Minha Vida, acontecendo aqui em Manaus, sob a gestão do prefeito Davi, do vice-prefeito Renato, sob a coordenação do secretário Jesus. Isso é o acúmulo da curva de aprendizagem que aconteceu. E aqui é preciso ser dito, lamentavelmente, Manaus tem, proporcionalmente, o maior déficit populacional urbano habitacional do país. Isso é um número que não nos orgulha, muito pelo contrário. Por quê? Porque desde 2014 foi interrompida. E aí de 2014 para cá, nós estamos falando de 11 anos que o Amazonas, se o Brasil ficou 6 anos sem processo de construção de casas, desde 2014 para cá, 11 anos, o Amazonas ficou sem processo de construção de casas habitacionais. Tanto é que agora o Davi Almeida está tendo a oportunidade de fazer o maior programa habitacional da cidade de Manaus, com praticamente 5.000 casas sendo construídas, e neste chamamento que o ministro acabou de colocar, a cidade de Manaus já está inscrevendo em torno de 4.000 novas unidades, que é exatamente o que vai permitir o avanço ano a ano desse programa do presidente Lula, que é um dos programas de maior repercussão social. Agora, nós vamos hoje à tarde a Tefé. Em Tefé, nós temos um projeto habitacional financiado pelo Banco do Brasil, de 750 casas inacabadas, que acabaram sendo invadidas lá e virou, portanto, o bairro Castanheira, lá em Tefé, virou um processo extremamente desumano com as pessoas que acabaram ocupando as unidades, e agora, num processo de resgate dessa política de humanização na habitação, o presidente Lula determinou e está previsto no novo Minha Casa Minha Vida, e agora sai do papel. O ministro Jade Filhos implantou um programa chamado Bota pra Andar, que é exatamente para a gente resgatar. E o que está acontecendo? O Banco do Brasil agora transfere este conjunto para o município de Tefé, o Ministério das Cidades vai repassar o recurso para que a prefeitura possa terminar finalmente a infraestrutura urbana do bairro, que era o condomínio Castanheiras, e vai lançar um novo Minha Casa Minha Vida de 400 unidades para aqueles inscritos que não invadiram, não tenham sido penalizados e possam ter o direito à casa própria. Portanto, no caso de Tefé, hoje à tarde, nada mais, nada menos do que 1.150 famílias passarão a finalmente ter o sonho da casa própria. Essa é a diferença do novo programa Minha Casa Minha Vida para a situação que nós nos encontrávamos antes da chegada do presidente Lula e da chegada do ministro Jade Filho no governo federal, para que a gente possa fazer essa justiça. E eu quero aqui cumprimentar o prefeito Davi, porque nós estamos, a cidade de Manaus é uma das cidades mais avançadas na construção do Minha Casa Minha Vida 2.0. Por quê? Por causa do dinamismo. O verão está começando agora, vocês viram que essa obra começou em pleno inverno e vocês estão testemunhando pelo esforço dos trabalhadores, pelo esforço da prefeitura, da empresa, de todos, que nós estamos avançando mesmo no período de inverno. E agora, no verão, nós vamos ter uma velocidade muito maior e nós vamos começar a entregar as casas. Muito obrigado. Rádio Mix, jornalista Kenderson Paes. Olá, muito bom dia, senadores, prefeito, vice-prefeito, ministro. Minha pergunta vai para o senador Omar Aziz. Senador, vocês que já foram bastante conhecidos pelos conjuntos habitacionais, pelo crescimento populacional aqui no nosso estado do Amazonas, isso muito foi fruto da articulação política, parcerias, agora mais uma vez essa parceria funcionando muito bem entre Senado, Prefeitura, e a expectativa é que para o futuro essa parceria possa ser bem mais robusta e novos investimentos na área da habitação, né? Sim, agora vai ter o lançamento do novo edital, o ministro acabou de falar para vocês, dia 16 parece, né, ministro? Dia 16,
Lógico que em Manaus o Davi não é besta nem nada, vai entrar. Né? O Renato e o Jesus também não são bestinhos. E quanto mais a gente puder trazer, é o que eu digo para você, se eu pudesse trazer o orçamento toda a União para cá, eu e o Eduardo traríamos um time e não ficaríamos envergonhados não, viu, pessoal? Achar que a gente fica envergonhado de pedir, não ficamos não. Inclusive o ministro tinha uma audiência com o presidente Lula hoje de manhã, hoje à tarde. Eu liguei para o presidente, eu e o Eduardo, e ele conversando com o presidente Lula, disse, presidente, não dá para o cara ir hoje. Ele precisa ir para ter fé com a gente. Aí o Lula disse, não, ele vai, amanhã eu converso, antes de eu viajar, eu converso com o ministro. Quer dizer, essa interlocução, ela foi feita na reforma tributária, quando o presidente bateu na mesa, na minha frente do Eduardo e do ministro Haddad. Disse, Haddad, eu não quero dar 1 centímetro a mais para a Zona Franca, mas não aceito que tire 1 milímetro dela. Esse tipo de interlocução a gente não tem com qualquer um. Você não pega o telefone, liga para o presidente, ele te retorna como se ele não tivesse o que fazer. Lógico que ele tem uma agenda extensa, mas ele tem todo o carinho, todo o respeito pela gente. E essa parceria com o Jade, que é uma amazônida, tanto é que ele exigiu que colocasse rede. Pode ver que tem rede. Tem rede. É isso mesmo. Né? Ele é daqui. Ele é aqui do Pará. Irmãos nossos aqui do Pará, sabe das nossas... Não é diferente Manaus, ou de Belém, ou da Grande Belém, não é diferente o Amazonas do Pará, são da mesma forma, enchente, seca, tudo que nós temos aqui, eles têm lá. Então não é diferente, não é uma pessoa, um neófito que veio aqui e não conhece a Amazônia, não, ele sabe da dificuldade da Amazônia, por isso que a gente fica muito à vontade de estar aqui com o Jader, que é ministro, mas é nosso amigo pessoal há muito tempo, né? O pai dele é senador pelo MDB, um irmão nosso, que também tem um carinho muito grande, o irmão dele está lá com o pepino da COP, lá é problema dele, não é nosso, né? A gente já teve um pepino aqui quando trouxe a Copa, que nós tivemos que fazer mostrar ao mundo que a gente sabia recepcionar bem. E o paraense, não tenho dúvida nenhuma também, que vai recepcionar muito bem todo mundo que for a COP 30 nesse final de ano. Mas, olha, ministro, aqui, para agradecer muito a você, e agradecer ao Davi, a equipe do Davi, o Jesus, o Renato, eu e o senador Eduardo Braga, não temos que ser, ninguém tem que agradecer a gente. Nós fazemos a nossa obrigação. E a obrigação nossa é lutar pelo nosso Estado, brigar pelo nosso Estado e trazer mais investimento para o nosso Estado. Penúltima pergunta, portal CM7, jornalista Tiago Quara. Bom dia, ministro. Bom dia, senadores. A minha pergunta vai para o prefeito Davi. Prefeito, gostaria que o senhor falasse especificamente para os futuros moradores, né? De como vai ser a entrega, né? Como vai ser dividido todos esses blocos aqui, quem são os futuros moradores. Eu gostaria também que o senhor falasse a respeito deste apoio que o senhor está tendo do governo federal, mais especificamente aí dos senadores, né? Eduardo e Omar, que já estão sendo apelidados aí de trio parada dura. Com relação a tudo isso que vocês estão vendo aqui, sem o apoio do senador Eduardo, do senador Omar, não seria possível. Mas sem a sensibilidade do governo do presidente Lula também não seria. Então, essa parceria ela é muito importante. Ela é fundamental para que a gente possa diminuir o déficit habitacional na cidade de Manaus. Qual foi a outra pergunta que você fez? Em relação aos futuros moradores, como vai ser? Nós temos um cadastro, inclusive peço a vocês que eu encontro muitas pessoas na rua e ela diz, olha, eu tenho um cadastro há mais de 10 anos. Nós temos um cadastro atualizado, feito no ano passado, com 180 mil pessoas. O cadastro atualizado. Aqui nós temos algumas regras, acredito que são 3% para os indígenas, 3% para 3 a 5%, 3 a 5% também para cadeirantes, e a maioria dos moradores aqui, muito provavelmente, serão aqueles que estão inseridos no cadastro único, no CAD único. Última pergunta. Antes eu queria complementar, e tem agora uma nova modalidade que foi criada, tendo também um compromisso do presidente Lula, que foi criado, que é para a população em situação de rua, 3% das unidades habitacionais tem que ser destinadas também para a população de rua, e complementando a informação aqui do senador Eduardo, sobre o Bota para Andar, por exemplo, aqui do lado, além da gente resolver esses problemas desses condomínios, que já estava há bastante tempo com essa questão das pessoas morando com insegurança, e nós decidimos, a partir da orientação do presidente, resolver definitivamente esses problemas, nós também
estamos retomando as obras. Por exemplo, tem uma obra aqui no conjunto Tarumã, são 500 unidades habitacionais que estão sendo retomadas. Yasvisan, né? Do Jeová. Que é do Jeová. Nós temos aqui, são 500 unidades sendo retomadas e mais 150 totalizando. Só em Manaus... Entidade, né? Só em Manaus... Como? Amazon. Amazon é o outro, estão 650, está sendo outra retomada, também faz parte do programa Bota para Andar. Nós já retomamos no Brasil, só para vocês terem uma ideia, das 87 mil, quando nós chegamos no governo, havia 87 mil unidades que estavam paralisadas. Nós já retomamos e entregamos mais de 60 mil unidades dessas aí. E vamos continuar, nós queremos zerar isso e retomar todas as obras que tiverem que ser retomadas e entregar todas as obras que estão pendentes, que foram deixadas pelos governos anteriores. Última pergunta, TV Norte, jornalista Gabriel Abreu. Bom dia, ministros, senadores, prefeito. Ministro, são duas perguntas. Quantas unidades habitacionais até o final do ano que vem o governo estima entregar no Amazonas, sem ser a capital, com o estado todo? Porque o senhor acabou de falar de unidades em Tefé, o senhor vai entregar hoje 400 casas também em Presidente Figueiredo, mas eu queria que o senhor fizesse um panorama do estado todo. Quantas vão ser entregues até o final do ano que vem? E se o presidente Lula vem a Manaus para a entrega desse conjunto habitacional? Está sendo articulado? Pois o presidente Lula veio aqui em Manaus ano passado, durante a seca, mas não fez uma entrega plausível à capital aqui do Amazonas. O senhor acredita que essa articulação será necessária, já que a gente está no ano pré-eleitoral da vinda do presidente aqui para a capital? Eu acho que, primeiro, nós temos que traçar o objetivo de entregar todas as casas. Esse é o nosso objetivo. Esse aqui é um exemplo, que acabou de ser dado aqui pelo senador Eduardo, de uma obra que está muito avançada. Se nós compararmos, inclusive com outros estados da federação, o Amazonas está bem avançado, Manaus está de parabéns com esse trabalho. Então eu aqui quero também mais uma vez parabenizar os nossos trabalhadores e todo o time que está envolvido nessa operação. Então nosso objetivo é entregar as mais de 10 mil unidades até o final desse terceiro mandato do governo do presidente Lula. E respondendo a sua pergunta, sim, o presidente Lula se comprometeu de estar entregando todas essas unidades aqui. Ele queria vir também para entregar essas obras lá em Presidente Figueiredo, que nós estamos entregando as 400 unidades hoje. Queria ir até Tefé assinar a nova contratação do Minha Casa Minha Vida, que será feito hoje também. No dia 16, ele vai a Linhares, no Espírito Santo, entregar 900 casas que também eram de 2012, que estavam paralisadas, foram retomadas, vão ser entregues, e lá em Linhares ele vai soltar o novo edital do Minha Casa Minha Vida, seja para os municípios acima de 50 mil habitantes, como os abaixo de 50 mil habitantes, num total de 130 mil novas unidades para o Brasil. É muito importante que se diga, e o que nós estamos vivendo é a era de ouro do Minha Casa Minha Vida. São mais de 1.500, 1,5 milhão de unidades habitacionais que nós vamos finalizar só neste mês de maio, batendo o recorde. Lembrando que o presidente Lula estabeleceu como meta para esse mandato do Minha Casa Minha Vida de 2 milhões de unidades habitacionais. Nós elevamos a meta de 2 milhões e meio, e com a criação do Minha Casa Minha Vida classe média, nós vamos chegar perto de 3 milhões de unidades habitacionais no Brasil. E isso só é possível graças às prefeituras, aos governos de estado, aos parlamentares, aos senadores, aos deputados, aos nossos trabalhadores e todos que estão envolvidos nessa retomada. Lembrando que o Minha Casa Minha Vida foi responsável por mais de 50% de todos os lançamentos imobiliários feitos no Brasil no ano de 2024, e nós queremos continuar batendo recordes em 2025, em 2026, sendo que essa quadra deve ser a maior número de contratações de casas da história do Minha Casa Minha Vida, deve acontecer agora no terceiro mandato do presidente Lula. Com isso a gente realiza o sonho da casa própria das famílias e gera emprego e renda do Estado brasileiro. Muito obrigado a todos vocês por essa coletiva, sempre à disposição da imprensa. Muito obrigado pela presença de toda a imprensa amazonense hoje aqui, nesse evento tão importante. Obrigado ao senador Eduardo, ao senador Omar e ao prefeito Davi, a todo esse time valoroso aqui de Guerreiros, porque eu quero deixar claro aqui para vocês, o governo federal
dá oportunidade, envia o recurso, o dinheiro. Mas para vocês verem esse esforço aqui se tornando uma realidade, isso é graças ao povo do Amazonas, ao povo de Manaus, e a gente está vendo isso aqui se tornar realidade. Parabéns ao povo do Amazonas, parabéns ao povo de Manaus. Obrigado, ministro. Eu só queria complementar aqui um dado sobre esses números que o ministro falou. Nós estaremos, se Deus quiser, com 10 mil unidades contratadas, gerando 50 mil empregos diretos e indiretos na indústria da construção civil no estado do Amazonas. Esse é um número importante para que a imprensa tenha conhecimento da contribuição do Minha Casa Minha Vida na geração de emprego e renda no estado do Amazonas.